Então começar mais uma aula, né, com um novo assunto, embora eu falei com vocês sobre questão de razão e lógica nas últimas aulas, e a gente não tem como trabalhar trazendo qualquer aspecto que a gente vai analisar do ponto de vista filosófico sem falar, por mais que a gente não cite a palavra razão ou racional, a palavra racional ou até a palavra lógica, elas sempre vão estar a lei inseridas, mesmo que de forma, digamos, subliminar, né? Ou sublinhar entre as linhas, que a gente não consiga ver de fato, mas ela está ali, porque tudo que a gente vai trazer para discutir e questionar, como de fato a filosofia a gente vai estar buscando o sentido das coisas, que é a mesma coisa de buscar a razão das coisas, né? A razão de tudo, propósito, o objetivo. Então, a gente vai começar de fato a ver sobre razão, também dentro da razão, a questão da racionalidade, né? Ele fala aqui no título discurso racional, mas a gente vai ver sobre racionalidade e entrar a lógica. E quando a gente vai estudar, né, por exemplo, sobre o ser humano em si, não só tanto do ponto de vista biológico como tecnológico, né, ou técnico, do ponto de vista do trabalho, como a gente está vendo, né, na disciplina de sociologia, que deixa claro para vocês a questão do trabalho, né, tudo que o ser humano fez de alteração do meio em que vive e a natureza, que é a relação entre ser humano e natureza, ou seja, ser humano e o meio em que vive. Falei, né, das modificações, tecnologia, desde essas questões a questões de definição física, biológica mesmo do ser humano. Quando a gente olha do ponto de vista científico, eu sempre falo, né, segundo a ciência, a gente tem uma definição científica do ser humano como um animal racional. Fala que é animal por ser um organismo que tem as mesmas características, muitas vezes quase idênticas, né? Não idênticas de fato, mas quase, a certos outros animais, né? Um ser vivo que vive dentro de um meio ambiente que outros organismos têm as mesmas funções, as mesmas necessidades. A gente tem as mesmas funções e necessidades que outros seres vivos, também chamados de animais. Mas há uma grande separação, né, científica entre esses seres vivos e nós, como outros seres vivos, né? Vou usar a palavra seres vivos porque essa palavra animal muitas pessoas não gostam, né? E lembrando, não é uma fala minha, né? É uma fala da ciência. Isso que eu falo, segundo a ciência, né? Chama o ser humano de animal racional. Todos os seres vivos têm um ser vivo, apenas um considerado racional por todas as ferramentas de conhecimento, né? Vou dizer de forma geral, a ciência é o ser humano. E o que é um ser vivo racional, né? O que é uma mente ali racional? Primeiro começa, né? Não vou dizer primeiro, mas a base de toda a racionalidade é você pensar sobre a sua existência, você imaginar a sua existência, você planejar, você questionar, você, como a palavra diz, racionalizar sobre a sua vida. Você sabe o que você é, suas necessidades, você planeja contra perigos, planeja para armazenar as coisas. Algumas características dessa questão de planejar, de não cometer erros, existem outros seres vivos, mas a questão da racionalidade humana, ela vem aquela mesma característica que define a existência da filosofia, né? O ato da filosofia, que é questionar. Racionalizar também é questionar. A gente quando está questionando, a gente está racionalizando aquilo ali, né? A gente vai racionalizar no sentido de pensar sobre aquilo, as possibilidades, as escolhas e suas consequências, né? Ter noção, né, que além das escolhas, principalmente existem as consequências, os aprendizados, a linguagem, né, entre outras mentes racionais, né, que é o que caracteriza o convívio em sociedade. Então,
essa questão do ser vivo racional, quem é que define o ser humano, é toda essa variedade de características que envolve a autoafirmação de um ser pensante, né? A autoafirmação de uma mente que, por mais que exista as dependências na sociedade, são mentes que a gente pode dizer, que a gente pode concluir, mentes que têm sua independência. Você não precisa de outra pessoa, de outra mente, né? Tá conectado, digamos assim, organicamente ou tecnologicamente com outras pessoas, outros grupos, para questionar. É naturalmente do ser humano, é natural, né? Tem até a própria criança, os questionamentos dela, as análises, os aprendizados. Isso independe da existência de pessoas, outros organismos, outras pessoas em grupo, né? Descendo aqui, o que é a razão, né? Uma pergunta que qualquer filósofo se baseia numa empreitada, digamos assim, da busca do conhecimento, né? Ele fala aqui no texto, a pergunta que qualquer filósofo adora fazer: o que é razão ou a lógica? Como eu falei para vocês, razão, lógica, racional. Razão, lógica, racionalidade. O senso comum diria que é pensar e refletir. Pensar novamente. Então, passemos para a parte de baixo, como ele fala aqui. Ele até exemplifica uma imagem aqui, ilustrada, né? Um manual para a pessoa entender sua própria mente, como se tivesse algum roteiro a se seguir para a gente se conhecer. Existe, né, orientações, digamos que existem orientações que possam lhe ensinar o caminho, lhe encaminhar para fazer algo que só cada pessoa faz, né? Só você mesmo consegue fazer. Os níveis de questionalidade, os níveis de questionamento, na verdade, os níveis de reflexão, quão profundo vai ser sua reflexão sobre aquilo ali que você está ali fixado a questionar e a aprender. Aí vamos a algumas coisas básicas que ele vai querer mostrar aqui sobre o necessário, né, para a racionalidade, a razão e a lógica. Pensar envolve toda a atividade mental, portanto, está muito além da razão. A razão aqui que ele quer dizer, por que ele fala que pensar aqui está muito além da razão? Que a autora do texto fala isso. A razão que está posta aqui, que ela quer dizer, é o que está fora de nós, que é compreendido como razão, baseados na evolução do próprio conhecimento social, né, da sociedade, que existe, que foi acumulado ao longo do tempo. E acabei de dizer, né, no início, que a gente pensar, a gente questionar não depende de outras pessoas. Cada pessoa tem, de forma independente, né, esse ato natural, né, essa naturalidade de questionar, de ter dúvidas, de ficar ali, como o povo fala, com o pé atrás sobre algo. É inerente a todas as pessoas de forma independente. Claro que vai existir algumas particularidades, algumas questões que o meio ali que a pessoa está inserida vai influenciar todos os aprendizados, como ela aprende as coisas, se ela vai entrar nessa questão automática do se questionar, de racionalizar tudo, né, de todos, mais cedo ou mais tarde. Isso depende também do ambiente, mas mais cedo ou mais tarde a pessoa vai chegar a um momento de muitas dúvidas. Aquele momento que as pessoas até brincam, né, com as crianças, é sobre aquela fase dos porquês. As pessoas brincam, né? A criança pergunta muito, por que isso, por que daquilo, pergunta até o porquê do porquê. Isso é racionalizando pelo primeiro aprendizado da vida, né? Esse aprendizado inicial, em que se aprende a falar, a ler, aprende as cores, observa o que os adultos, as pessoas mais velhas fazem, imitam, e vem toda aquela questão de, depois de organizar todo esse conhecimento, usar esse conhecimento organizado em sua mente, ali da criança, e a partir daquilo começar a racionalizar as coisas.
Por isso que até certa idade uma criança já mais deveria ficar só, né? Ali nos primeiros anos de vida. Ela não tem ela não tem ferramentas que ela absorveu ali do ambiente no seu aprendizado de forma dependente e independente, né? A criança ficou sozinha ali, ela tem os aprendizados dela também, independente da digamos, da assessoria de alguém, independente da interferência de algum adulto ali, de algum familiar. Ela tem os aprendizados dependentes e independentes. E esse momento ela não tem ali o necessário para racionalizar, né? Para seguir a lógica. Então por isso que colocar o dedo na tomada, tentar se pendurar em cima do fogão, né, com panelas quentes, não existe ali as possibilidades de ocorrer acidentes, né, na mente da criança. Ela não tem essas possibilidades em mente. Ela não tem as questões das possibilidades de se queimar. Ela não sabe o que é isso. E tem uma fase que, por mais ela venha se queimar com algo, colocar o dedo na tomada, levar um choque, ela vai repetir isso. Ainda não está aquele momento de racionalizar a memória. A memória também é a racionalização, é o processamento de tudo que você recebe. Memórias visuais, auditivas, né, sensoriais, né? Então, isso vai sendo organizado e mais ou menos entre 2 anos e meio, 3 anos de vida é que o ser humano ele começa a racionalizar suas lembranças, começa a organizar, começa a entender o que está acontecendo ali. É muito difícil alguém lembrar quando tem 2 anos, 1 ano e meio, no máximo 2 anos e meio, pouco antes de 3 anos, mas tradicionalmente, digamos assim, não é nem tradicionalmente não, mas geralmente as pessoas lembram a partir dos 3 anos. Aí começa a racionalização do mundo, não de tudo. Ainda assim, mesmo com certa idade, né, 5 anos, 6 anos, 7 anos, nós cometemos erros que são tão óbvios para vocês, para pessoas mais velhas. Então, mas para aquela idade ali não era. O nível de racionalização ainda está em crescimento. Podemos definir quais são as habilidades mentais, no mínimo 6. Quero destacar aqui no texto: intuição, emoção, sensações. Eu falei 5 sentidos, né? Eu falei as lembranças visuais, auditivas, sensoriais, né? A lembrança do gosto é alguma coisa, o cheiro, a queimadura que levou, né? Entre outras coisas, imaginação, memória, razão e etc. Sempre vai ter um etc, mas sempre vai colocar o principal. Já com vocês aqui, não teria por que colocar esse etc. Mas sempre a crítica do texto. A gente tem que analisar o que a gente lê. Se coloca aqui, se for uma redação, por exemplo, você colocar isso, você determina um número de exemplos e você colocar etc depois, você comete um erro, como está aqui no texto. Então, a razão aqui, no final, a gente não pode confundir com racionalidade. A racionalização de tudo isso que leva à razão. A razão de tudo, né? Pela racionalidade. Né? É um ciclo ali, você vai e volta, vai e volta. Então, as sensações aqui que eu destaquei, muito importantes para a memória. A racionalização de tudo isso aqui que antecede a memória é o que cria ela mesma, né? A memória. Parece que está aleatório essas palavras, mas já estão, digamos, numa ordem. Principalmente se a gente for naquele exemplo que eu acabei de falar sobre os primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida são sensações e mais sensações. Essas sensações, junto com os 5 sentidos, só aprendizado, dedo na boca, colocar tudo na boca, sem as fases. Não vou entrar em detalhe, que você é visto na psicologia da educação, por exemplo, e todas as fases de aprendizado da criança, sempre baseado nos sentidos. E depois que essa fase digamos, se finaliza, essas sensações, como eu já falei, ela é racionalizada. Nessa racionalização vem a imaginação e a construção da memória. A gente lembra as coisas que a gente imaginava quando a gente tem 5, 6, 7 anos, e a gente até ri das coisas que imaginava. Mas era aquele nível de concepção que
a nossa formação mental possibilitava. Então, são essas possibilidades de idade que são limitantes. O que não é limitante são as possibilidades de imaginação, né? O que é limitante na imaginação sobre as coisas reais do mundo é o nível de racionalidade baseado na lógica, né? Ou na razão. Muitas coisas que a gente imaginava quando era novo não tinha lógica. E a cada dia que a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo que certas coisas em nossas vidas não tem muita lógica ou nenhuma, baseada naquele momento lá que a gente viu nas primeiras aulas, na primeira aula presencial também, sobre desconstruir, né? Desconstruir para compreender melhor, desconstruir para reconstruir algo maior, algo mais complexo, digamos assim. Então, é construção e desconstrução. A memória está incluída, memória e imaginação. A gente vai, através da memória, acessando ali aqueles tijolos antigos, digamos assim, e a gente vai reordenando esses tijolos, né? Vai acrescentando outros também, para que ali a estrutura se torne maior, né? A parede, na verdade, a gente derruba essas paredes, que são barreiras para o aprendizado novo, né? Como eu falei, né? Paredes pode ser desconstruída e construir uma porta, né? Ou paredes destruídas, que são essas barreiras psicológicas, mentais. As 5 primeiras são naturais e exercemos a todo momento, mas e a razão? A palavra vem do latim e significa cálculo, razão, né? Lógica também. Isso aponta para um tipo de habilidade que o ser humano adquiriu a partir da união entre intuição, imaginação e memória. Sempre ouvi falar sobre a memória. A memória a gente usa a própria palavra memória para os dispositivos físicos, né? São os headers dos computadores, os próprios smartphones, tablets. Tem ali uma parte física que armazena a memória, né? Tudo que é produzido ali, fotografias, áudios, vídeos, documentos que é recebido, e a gente vai acessar tudo isso, organizar algo maior, né? Não é muito diferente, só que de forma mais complexa na nossa mente. A gente sempre vai trabalhar com memória. Então é como se calculasse, como a gente está vendo aqui, através da intuição e imaginação, junto com os dados recebidos externos, né? A gente calcula as possibilidades, a gente vê os níveis de aprendizado, a gente aprende com aquilo ali. A gente reordena o que recebe e vai, a partir dessa reordenação, né, dessas informações em nossa memória, dando sentido às coisas. Isso, como eu falei, novos sentidos vão surgindo quando a gente vai atualizando o nosso conhecimento, e tem aquele sentido que é dado na hora, né, de uma informação totalmente nova, aquelas informações que a gente não vai, digamos assim, atualizar na nossa memória, né? A gente vai inserir, não é questão de atualização também, tem os dois, atualização e novidade total, né? Percebemos que há fenômenos regulares, como as estações do ano, devido à memória e algo próprio da mente humana, a intuição, que compara momentos diferentes e consegue perceber repetições. Isso permite que alguém imagine que na próxima primavera, por exemplo, as plantas irão florir. Essas repetições, observa-se primeiramente repetições justamente por causa da memória. E baseado numa repetição normalógica, digamos assim, uma normal do clima, isso é um termo meteorológico, a gente vai ter noção do que vem pela frente. Eu falei, isso é normal, esse nome, existe um termo chamado normal climatológico, que é um período de 30 anos, que a meteorologia recolhe dados daquela região e tem ali um padrão ali de chuvas, né, nos períodos do ano, períodos de seca, 3 anos de seca, 4 anos de muita chuva, e percebeu que nesses 30 anos há a repetição desses períodos, mesmo que esses períodos durem anos, e daí se faz as previsões. E lembrando, né, que previsão do tempo não é certeza, senão previsão do tempo seria certeza do tempo. Diz que vai chover e muitas vezes não chove. Não só baseado também nesses registros gravados, né, na memória aí, científica, mas sim na própria dinâmica em tempo real
a lei atmosférica. Claro que sempre vai ser baseado nesses ciclos do tempo. E as estações é algo mais definidor do que a própria previsão do tempo, porque ela não dura dias nem semanas, dura meses, né? 3 meses para cada estação, 4 estações. Somente esses ciclos são bem definidos em regiões mais frias, chamadas regiões temperadas do globo, onde o clima, como a própria região fala, o nome dela, né, ele é temperado. Temperado é que há equilíbrio, não só no próprio nome disso, temperatura. Há um equilíbrio ali nas diferenças estacionais. É bem definida a primavera, é uma época após o inverno, em que as folhas nascem novamente, as flores nascem também, os frutos. Vem o verão, que é como se fosse a primavera, mas com temperaturas mais elevadas. Vem o outono, que é um momento de preparação para o inverno, né? Esses locais que principalmente tem invernos rigorosos, onde neva muito, a vegetação, as árvores vão retirar os nutrientes que ela colocou nas folhas, vai absorver no caule, nas raízes, e as folhas vão ficando amarela, laranja, até secar e cair. E depois vem o inverno, que só a vegetação é conhecida como as coníferas, que não precisam perder suas folhas porque são em formato de agulha, a neve não acumula. Enfim, nós sabemos que quando a gente presta atenção no clima, né, a gente sabe que é época de chuva, que a qualquer momento pode chover, a gente pode levar um guarda-chuva, mesmo que esteja ensolarado, porque a gente tem noção, a gente conhece, novamente repetindo, quando a gente presta atenção nisso, a gente conhece o clima da nossa cidade, da nossa região. Esse conhecimento baseado, por mais que você leia sobre isso, é baseado na sua própria memória. Você tem a noção, baseada na sua observação, que mesmo sem estar chovendo, vai chover a qualquer momento. Então, eu me muno ali, né, me preparo com um guarda-chuva, uma capa, não sei. Então, essas repetições da vida, não só, esse eu trouxe um exemplo do fenômenos repetitivos e regulares, como as estações, mas as repetições em questões privadas, questões sociais, questões coletivas, em que você observa ali um padrão, e até a observação do padrão que você questiona a lógica daquilo ali, a razão das coisas se repetirem, a razão das pessoas fazerem as mesmas coisas todos os dias, as mesmas coisas nos feriados, as mesmas coisas em épocas comemorativas, as mesmas coisas nas festas juninas, nas festas de fim do ano, né? Você começa a questionar tudo isso. Isso é bom, você questionar, porque você pode concluir, baseado na sua racionalização desses eventos, né, repetitivos, que aquilo ali se construiu no decorrer do tempo e criou uma certa essa questão vai além do padrão, né? Padronização repetitiva, criou uma coisa que as pessoas gostam de fazer aquilo, as pessoas se identificam, se adequaram àquilo ali, mesmo que seja repetitivo, até diariamente, né? Claro que festas de fim do ano uma vez por ano, né? A gente pode contar nos dedos uma pessoa a vida inteira, né? É uma por ano, nos dedos não, pode ser contado, né? Mas existe, mesmo que eles façam repetitivos diariamente, repete centenas de vezes por ano, mas você racionaliza sobre aquilo ali e sabe que aquilo ali é necessário. Tem pessoas que detestam qualquer mudança, mínima que seja, na sua rotina, mesmo que a própria pessoa considere aquilo ali como algo medíocre, mas tira ela do foco, né? A pessoa se estressa e ela avalia aquilo ali que, mesmo sendo medíocre, houve ali um desequilíbrio ali naquele sistema que ela cria no decorrer da sua vida, no decorrer do ano, aqueles padrões repetitivos que criam segurança, criam organização e criam equilíbrio. Mas isso é constatado, né? Isso aí padrão, né? Repetição, ele é baseado, né, quando você cria aquele padrão, sobre algo que você acha ideal, né? É o certo. Você não vai ficar repetindo, né? Tem um padrão de erros de forma deliberada, de forma racional. Você vai querer repetir aquilo que você acredita que chegou ali em uma característica ideal. Gostei de fazer dessa forma, daquela forma, isso ou aquilo, então eu vou
replicar, né? Eu vou repetir. Então a gente cria a partir da nossa aprendizado, nossa memória, a nossa imaginação, a gente vai criando esses padrões, nossos comportamentos, que mesmo que são repetitivos, eles não se revelam nocivos. Existem comportamentos repetitivos que se configuram como vícios. Essa palavra vício é até utilizado em objetos. Um objeto, não sei se você já ouviu falar, tem um vício de uso. Que ele usa ali, danificou, criou ali uma situação que você tem que dar um jeitinho ali para aquilo ali funcionar. Isso é vício. E na vida da pessoa isso não é interessante. Você saber que você tem a noção você tem a racionalização que ele traz um dano, né? Traz um atraso, mas se você o repete, você muitas vezes tem noção da lógica antes, quando percebe que aquilo ali é nocivo e o repete, né? Isso foge muito de qualquer lógica, não tem lógica nenhuma. A lógica é seguir algo que lhe traga resultados, que lhe tragam benefícios, resultados positivos, mesmo que aqueles resultados positivos sejam irrelevantes, sejam diários, né? Sejam até medíocres, como eu falei, banais, mas que aquilo ali, aquela mediocridade, entre aspas, aquela banalidade, aquela situação ordinária, por assim dizer, esse termo ordinária se refere a algo que é comum, normal. As pessoas utilizam para insultos, né? Mas a palavra ordinário designa algo que é normal. Então, até aquilo que é ordinário, né? Diário, mas aquilo ali, mesmo sendo ordinário, traz padrão de equilíbrio. Então, se cria o ideal. Então, é baseado nos padrões repetitivos, racionalizados por meio de nossa percepção do mundo, né? Através de nossas memórias, e a gente cria ali o nosso próprio padrão. Então, as previsões, um tanto quanto intuitivas, em alguns momentos da história, foram sendo sistematizadas de forma mais abstrata, na forma de matemática. Foi a questão da lógica que ele fala, né? A lógica, a razão significa cálculo, lógica e razão. Calcular as coisas no sentido não só numérico, mas calcular, como eu falei mais em cima, questão de escolhas e consequências. Analisar escolhas e suas consequências, analisar as consequências de escolhas acometidas, né? De escolhas que você já teve, você calcular os danos, né? Calcular também se houve dano. Se não tem certeza, você vai calcular. Esse calcular é justamente racionalizar, não no sentido de calcular números. O próprio computador, né? Que é utilizado até hoje esse nome, ele é uma máquina que cada vez mais faz cálculos cada vez mais complexos, né? Cada vez maiores. Não deixa de ser uma grande calculadora. Não entrar muito em detalhes, né? Existem cálculos de códigos binários, né? Milhões de cálculos por segundo, bilhões, até trilhões, para você ter todo aquele recurso audiovisual, todas aquelas funções cada vez mais rápidas, cada vez em alta definição, cada vez maior, né? Então, ele calcula aquilo tudo para reordenar uma realidade ali de imagem, uma realidade também virtual. E nós fazemos isso no sentido de reorganizar, reordenar, ordenar as coisas. Não como o computador, né? Que ele existe pela calculação, literalmente de números. Porque a existência dele é baseada em que é programado em números para ele. Nós não somos programados em números, né? Nós nos programamos pelo que nós vemos e recebemos, baseado lá em cima no que a gente viu, né? Principalmente nas sensações, 5 sentidos, na imaginação, na memória. E tudo isso é racionalizado. A gente vai parando por aqui hoje, para não iniciar uma segunda parte da minha fala e não quebrar a ideia, né? Então a gente finaliza por aqui. Agradeço a presença de todos na aula, né? Tenham um excelente dia, né? E até a próxima, gente. Até mais.